O seu nome significa iluminado. Lindo significado. E ele foi, de fato, um homem iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E Lucas sempre foi muito detalhista. Ele apresenta cada fato, ele registra cada acontecimento com uma riqueza impressionante de detalhes. E por registrar tantos detalhes, os seus livros ficaram muito grandes. E tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos são os maiores livros do Novo Testamento. São os mais volumosos. E ocupa nada menos do que 27% do Novo Testamento. 54 textos sobre a vida de Jesus a gente encontra só em Lucas. A Bíblia tem cerca de 40 escritores. E o único que não era um judeu é exatamente Lucas. Lucas era um grego. A gente sabe qual era a profissão desse homem. Qual era? Médico. E aí Lucas é um médico, ele usa a questão médica, a sua profissão, para apresentar o Evangelho. Exatamente por ser médico, e médico sempre foi uma das profissões mais altas da sociedade, Lucas era também um indivíduo muito culto. E o texto que ele escreve usa um grego assim muito rebuscado, muito interessante e muito diferente dos demais. Existem cerca de 800 palavras que Lucas usa aqui no Evangelho, em Atos, que ninguém mais usa no Novo Testamento. E apesar de exercer assim essa alta profissão, Lucas era um cara de profunda humildade. Isso aqui é importante demais. Mesmo tendo escrito a maior quantidade de texto no Novo Testamento, Lucas nunca se refere a ele mesmo com o seu próprio nome. Lucas não foi um discípulo de Jesus, foi muito próximo de Paulo. Embora Paulo também não fosse um discípulo, mas era um apóstolo, mas Lucas ele era muito próximo dele, de Paulo. E o Lucas ele foi também muito próximo de Maria, mãe de Jesus. Existem muitos registros aqui nesse evangelho que apenas Maria poderia saber. E Teófilo era um homem assim rico, muito destacado na sociedade, porque ele era chamado inclusive de excelentíssimo. E era um termo usado então para pessoas de alta posição no Império Romano. E é possível então que por ser um indivíduo rico, o Teófilo tenha ajudado Lucas a custear o seu trabalho. Capítulo 1 até uma parte do capítulo 4, nós encontramos a apresentação de Jesus, e ele é apresentado aqui nesse livro como o Filho do Homem. Da sequência do capítulo 4 até uma parte do capítulo 9, nós encontramos o ministério do Filho do Homem. Uma parte seguinte do capítulo 9 até uma parte do capítulo 19, nós encontramos a rejeição do Filho do Homem. Perceba que é o grande bloco do livro. E a parte final, que é algo do capítulo 19 até o final, no capítulo 24, nós encontramos a crucificação e a ressurreição do Filho do Homem. Jesus é apresentado como o Filho do Homem. E na genealogia que Lucas apresenta de Jesus, a linhagem vai seguindo até Adão, o primeiro ser humano. E Jesus não era assim um Deus que se disfarçou de homem para vir aqui na terra. Jesus sempre foi 100% Deus e 100% homem. E Lucas mostra um Jesus ser humano mesmo, porque Lucas mostra que Jesus sentiu fome lá no deserto. Lucas mostra que Jesus sentiu sede lá na cruz. Lucas mostra que Jesus suou gotas de sangue lá no Getsêmani. Jesus mostra que Jesus dormiu no barco porque estava com sono. Lucas mostra que Jesus morreu. E Deus não morre, homem sim. Se Lucas escreveu para um pessoal que era grego, e o grego gostava muito de filosofia, e a filosofia discute muito o tipo de homem ideal, vem Lucas e apresenta no seu texto o verdadeiro homem ideal. Ele vem e apresenta: Jesus é filho do homem, e o homem ideal, o homem perfeito, o homem padrão, é esse aqui que eu estou escrevendo para vocês. Jesus é o defensor dos excluídos. A gente sabe que no tempo bíblico, mulheres, crianças, estrangeiros, pecadores, não eram valorizados. Se criança não é contada, Lucas ocupa 2 capítulos do seu texto para falar da infância de Jesus. Lucas fala do nascimento de Jesus, fala do anúncio do nascimento de Jesus. Lucas é o único que diz para a gente onde é que Jesus estava quando tinha 12 anos de idade. Lucas valorizou como ninguém as mulheres. Ele mostrou de fato como que Jesus valorizava as mulheres. E tinha uma viúva lá que tinha perdido o seu único filho e Jesus ressuscitou aquele filho. E só Lucas mostra que Jesus foi lá ajudar uma viúva e uma mulher, totalmente desprezada entre os judeus. Lucas é o único que fala que Jesus um dia curou uma mulher encurvada.
Um episódio de uma mulher que chega na casa de Simão, onde Jesus estava, e começa a chorar aos pés de Jesus, e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e depois seca com os seus próprios cabelos. Só Lucas registra isso. Aquela mulher é chamada, inclusive, na Bíblia de mulher pecadora. Possivelmente era uma prostituta, e ainda assim Lucas vai e registra isso. Jesus uma vez foi na casa de Marta e Maria, duas mulheres. Só Lucas fala isso. Jesus, ele teve a sua genealogia apresentada assim por Lucas pela linha de Maria. Mas durante os 3 anos de ministério, se Jesus não trabalhava, porque estava trabalhando de outra forma, não trabalhava, os irmãos me entenderam como, não tinha um recurso financeiro para isso, e precisava de pessoas que bancassem o ministério de Jesus. E a Bíblia diz que algumas mulheres sustentavam Jesus com os seus bens, mulheres ricas. Uma delas é Susana. O único lugar na Bíblia que Susana é mencionada, Lucas 8:3. Essa é uma das razões que eu coloquei o nome da minha filha de Susana. Era uma discípula de Jesus. Jesus valorizava os estrangeiros também. Uma vez Jesus curou 10 leprosos. E quantos voltaram para agradecer? 1. Esse único que voltou era de que nacionalidade? Era um samaritano. Só Lucas registra uma famosa parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, passou um sacerdote, nada fez, passou um levita, nada fez, e depois passou um samaritano, o bom samaritano. Só Lucas registra também uma parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, em que o crentão foi no templo orar, e o publicano, que era grande sinônimo de pecador, também foi no templo orar. E Lucas registra que Jesus terminou aquela história dizendo que a oração que foi ouvida não foi do religioso cheio de si, mas foi do pecador cheio da presença de Deus. É só Lucas que conta a história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, que Jesus lá na cruz conversou com o ladrão e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Lucas se preocupou em registrar o tanto que Jesus fez em favor dos excluídos. Eu não posso falar disso e não pensar em mim, e você não pensar em você mesmo. Se Jesus agia em favor daqueles que não tinham voz e nem vez, se Jesus entendia que todo mundo merecia o mesmo amor, a mesma atenção, o mesmo trato, a gente precisa fazer isso também. Lucas apresenta ainda Jesus como homem de oração, do que 11 vezes Jesus orando, essas 11 vezes exclusivas. Nenhum dos outros 3 evangelistas falaram, só Lucas, porque ele fazia questão de dizer, de afirmar, de mostrar, de destacar que Jesus é um homem de oração. Por exemplo, sabiam que no dia do batismo, Jesus, ao sair das águas, ele se ajoelhou e orou? E foi enquanto ele orava que o Espírito Santo desceu? Você sabia que a oração do Pai Nosso, que nos foi ensinada por Jesus, ela só aconteceu porque um dia os discípulos viram Jesus orando e pediram: mestre, nos ensina a orar? Só Lucas diz que antes de escolher os discípulos, Jesus passou a noite inteira em oração. Que Jesus, quando subiu no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, chamou os 3 discípulos para ir no alto do monte para orar. E Jesus orou por Pedro: Pedro, eu roguei por ti para que a sua fé não desfalecesse. E se na cruz Jesus pronunciou 7 frases, sendo 3 delas orações, a primeira, a quarta e a sétima, só Lucas registra para nós a primeira oração de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a última oração de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí eu não posso deixar de pensar que se Jesus era Deus, ele orava direto. Tadinho de mim, que sou só homem, não sou Deus, e não oro nada. Orar para se consagrar, orar para tomar uma decisão importante, orar para interceder pela vida de alguém, orar para demonstrar a minha dependência dele, orar porque eu estou em crise, porque eu estou em dificuldade, porque eu estou em aflição, porque eu estou com medo, orar em favor do outro, orar por mim mesmo, orar sozinho, orar acompanhado, chamar pessoas próximas para orarem comigo, ensinar os outros a orar. Eu preciso aprender com Jesus a orar mais. No texto de Lucas também, no Evangelho, ele mostra e enfatiza que
tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo. Logo no capítulo 4 ele fala: Jesus começou o seu ministério no poder do Espírito Santo. E aí quando Jesus foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. Depois disso, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado de dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus realizou milagres no poder do Espírito. Jesus ensinava na autoridade do Espírito. Jesus era cheio do Espírito Santo. Se o mesmo Espírito, irmãos, o mesmo que esteve sobre Jesus é o que está sobre nós, aonde está o nosso poder para fazer? Aonde está a nossa graça para fazer? Porque nada está sendo feito. Jesus era cheio do Espírito Santo, Jesus era guiado pelo Espírito Santo, Jesus vivia no poder do Espírito Santo. Sejamos guiados nesse poder, sejamos cheios desta pessoa, vivamos no poder do Espírito Santo.